good morning. It's Friday. É sexta-feira. Muito bom dia. Bom dia, meu diretor. Bom dia, minha coordenadora Meire Nádia. Bom dia, versionista, tradutora para a língua, né? De sinais. Você que nos acompanha. Bom dia, o pessoal lá de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Floriano, o pessoal lá de Queimada Nova. Você que depois vai acompanhar essa reprise da aula pela TV, rever a aula gravada ou pelo YouTube ou pela plataforma. Tenha um excelente dia de trabalho, um excelente findar de semana e a perspectiva de boas revisões. Por que boas revisões? Chegamos àquele patamar de aula, né, que nós estamos aqui sempre revisitando competências e habilidades, prescrevendo aqui modelos de questões para deixar todos nós com a linha de treinamento no quesito, primeiro, conteúdo programático da terceira série do ensino médio. Vamos naquela reta de conclusão do nosso ensino médio. Então, a partir de agora eu tenho que estar atento porque eu sei que se eu deixar a disciplina pendente, eu sei que se eu ficar de prova final, eu sei que se eu ficar de recuperação, eu vou fazer uma prova e essa prova ela vai contemplar esses conteúdos a partir de agora. Observação número 2. A partir da segunda semana de novembro, já temos aquele encontro áureo com o vestibular. E alguns alunos já me disseram que vão tentar o vestibular porque querem ser universitários, querem ser mais um na família a fazer um curso superior, querem ser o primeiro da família a fazer o curso superior. Então, senhores, os nossos projetos, eles são enormes. E no campo do saber, querer é poder. Por isso, se você tem projeto similar, foque, estude, revise e conte conosco aqui no canal Educação. Vamos lá trabalhar, gente? Vamos ver o que é que nós temos para o dia de hoje? Nós temos aí o modo imperativo, nós temos leitura de texto, né? Nós temos os verbos, os tempos verbais, tá? Então, o que é que nós podemos estar trabalhando dentro dessa visão de abordagem? Sempre quando se trabalha os nossos pontos, né, são chamados conteúdos da terceira série, nós procuramos verificar conceituação, caracterização. E aí vamos migrando para competências e habilidades. Então, dentro desse quesito, nós vamos estar vendo sempre textos, pronomes, verbos, modo, porque são clássicos, né? Conectores, que são os advérbios, conjunções, preposições e etc., né? Vozes verbais. Aí nós temos voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, discurso direto, discurso indireto, tá? Isso tudo por quê? Porque sempre nós vamos estar trabalhando com texto e dependendo do gênero textual ou do tipo textual, você tem uma maior probabilidade de trabalhar esses assuntos. Eles são recorrentes. Bom dia, Cássio. Olá. Tá? Então, compreender enunciados oralizados em situações comunicativas, considerando os interlocutores, o objetivo comunicativo, as especificidades dos gêneros textuais. Percebeu? Gêneros textuais. Observar as normas de funcionamento de uma produção que regem a participação dos interlocutores de uma produção textual oral, respeitando os intervalos da fala, da leitura do texto escrito. Aí nós vamos estar sempre visualizando o que são textos dialogais, característica dos textos dialogais, os tipos de textos dialogais, que é a classificação, né? E o modelo de trabalho com cada um deles, tá? Identificar os elementos que distinguem os diferentes gêneros textuais. Então, novamente, a pauta texto, né? Empregar elementos estruturais do texto, os recursos lexicais, morfossintáticos e assim por diante. E, por fim, identificar o uso dos tempos verbais, os conectores, advérbios, né? As conjunções, os pronomes. Por quê? Porque são
cada vez mais recorrentes a utilização de habilidades que elas visam o reconhecimento vocabular, atrelado a um tema, o reconhecimento de uma estrutura linguística, né? A sua importância para o texto, qual foi a intencionalidade comunicativa. Então, nós temos questões que visam, né, o entendimento de um determinado vocábulo ou expressão pautada em um texto, então ele é temático. Aí estaríamos falando aí, por um exemplo, da habilidade 5. E lá na habilidade 7 você tem uma habilidade que ela preconiza, né, ela visualiza a utilização do gênero textual, tipo textual, assim como a aplicação dos itens gramaticais que vão trazer uma consequência de entendimento daquele texto. Tá? Isso sem falar a habilidade 6, que sempre trabalhamos aqui, e a habilidade 8, que trabalha com o produto cultural. Então, são recorrentes por demais da conta. Tá? Isso foi o que nós vimos dias atrás, meses atrás. Bom, por falar em questões de dias atrás, meses atrás, nós encerramos uma dessas nossas empreitadas deixando um para casa. Dentro desse para casa, nós falamos num tipo de pronome, e esse pronome ele ocasiona uma relação. São chamados de pronomes relativos. Esses pronomes relativos, eles levam em consideração o termo que vem antes e o termo que vem depois. Professor, dependendo da universidade, né, da banca examinadora, qual é o tipo de questão que pode aparecer envolvendo esse conteúdo? Primeiro tipo de questão, o clássico, é esse aqui. Ele vai extrair para você um fragmento, deixa o espaçozinho e pergunta qual dos itens abaixo estariam complementando a lacuna de forma correta. Aí eu teria que saber o emprego, o uso de cada um desses itens. Esse aí é o formato clássico. Professor, ainda aparece muito dessas questões? Sim, ao contrário do que alguns alunos imaginam, por ter como referência apenas o Enem, ainda nós temos várias universidades, Brasil afora, que trabalham com esse modelo de questão. Quando não é esse modelo aí de questão, de um fragmento ou sentenças, né, extraídas, ou elas são colocadas para nós de uma forma geral, né, elas trabalham com um texto lacunado. Vem os espaçozinhos do texto e ele pede para você preencher, marcar a alternativa que apresenta a resposta correta para esse lacunamento. Uma outra questão, e que é mais, digamos assim, tranquila de aparecer em nossas provas, extrai o fragmento, o termo fica em destaque, e aí ele pergunta que a intenção comunicativa do termo em destaque foi, aí obviamente, se é um pronome relativo, fazer referência ao termo anterior, né? Coadunando aí com a funcionalidade do termo posterior. Daí dizer que eu tenho função de sujeito, função de objeto. Então, eu posso ter um pronome desse fazendo menção ao sujeito, fazendo menção ao objeto, fazendo menção, né? Mencionando o lugar, o tempo, tá? A razão, o motivo, tá? E inclusive a própria posse. E por falar em posse, ele vai correlacionar o possuidor à sua coisa possuída. Então, nós temos o bombeiro, não é qualquer bombeiro. Eu estou fazendo referência a que ele é o bombeiro, that's the fireman, tá? E eu tenho filho. Então, você tem aqui, de um lado, bombeiro, e do outro, filho. Qual é a relação que eu posso ocasionar entre este bombeiro e o filho que sofreu em accident, um acidente this afternoon, esta tarde, né? Então, aquele é o bombeiro, o filho sofreu um acidente esta tarde.
Então, perceba, a relação que nós temos aqui é que eu estou especificando, não é qualquer bombeiro e muito menos qualquer filho. Não, de quem é aquele filho? É deste bombeiro. E este bombeiro, o que é que tem a ver com a relação na frase? É pai daquele ali, daquele cidadão que sofreu um acidente. Então, a relação aqui, ela vai nos dar uma relação de posse. Sendo assim, nós teríamos como resposta correta a letra C de carambola. Nessa frase, estamos referindo ao filho de alguém. Logo, devemos usar o pronome whose, tá? Só para deixar ainda mais claro. Esse aqui, gente, o termo que vem antes tem que ser uma pessoa, mas normalmente o termo que vem depois é um verbo. Esse aqui, o termo que vem antes, é um animal, uma coisa, um objeto, tá? E o termo que vem depois não tem assim preocupação. Pode ser verbo, pode ser um pronome, pode ser um nome, tá? O whom, normalmente, de forma clássica, faz menção quando o termo anterior for pessoa e depois for um pronome, um nome, pois ele executa a função de objeto. Já o that, ele pode substituir tranquilamente o who, o whom e o próprio we, certo? Esses aí são os pronomes. E terminamos de esmiuçar aqui para vocês as suas formas clássicas de utilização. Vamos agora sair um pouco desse contexto e vamos aqui para uma olhadela em termos de textos dialogais. O que é um texto dialogal? Aí você deve estar se perguntando isso e automaticamente vem a resposta. Texto dialogal é aquele texto que mantém uma linha, não é, de diálogo entre dois ou mais seres. É claro que tem que ter dois ou mais seres, né? Professor, eu converso comigo mesmo, nada contra, mas de uma forma que nós temos o hábito de ver, os textos dialogais, eles exemplificam um diálogo entre pessoas, né? Então, o texto dialogal, ele é baseado na construção de um diálogo. E, portanto, no mínimo, eu preciso de dois interlocutores, criando uma espécie de texto cogerido, né? Construído à base da integração de turnos entre esses interlocutores. Olha, ao passo que há uma determinada temática e eles estão confluindo em uma conversa, em um diálogo, eles podem sim, com certeza, não é? Eles podem concordar, eles podem discordar, eles podem concluir, generalizar, particularizar, justificar, exemplificar e assim por diante. Essa alternância de visões, onde nós temos perguntas, né? Nós temos questionamentos, os mais variados possíveis, muito bom dia, Canavieira, você tem sim o outro lado respondendo a esses questionamentos ou esmiuçando um ponto de visão sobre alguma coisa ou algo relevante do momento. Aí onde está. Normalmente, quando nós vamos trabalhar em textos vestibulares ou os nossos textos das nossas provas, há uma predileção por trabalharmos a atualidade. Daí, quando começamos o ano letivo, a primeira coisa que eu disse para vocês, mantenham-se atualizados, pois os textos, eles são bem atuais, tá? Mantenham-se sempre com a leitura em dia, de boas reportagens, de bons artigos, de bons jornais, de boas revistas, porque elas vão te ajudar nesse quesito de língua estrangeira, elas vão te ajudar na língua portuguesa, elas vão te ajudar com a redação, ou seja, você vai ser beneficiado sim, tá? É um gênero que percebe em diversos textos. Por um exemplo, eu consigo ver texto dialogal em entrevistas,
jornalísticas. Talvez esse aqui é o que mais nós acompanhamos, né? Nos debates, reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos em aplicativos e sites de mensagens diretas e assim por diante. Então, é muito comum nós nos depararmos com estes textos dialogais, né? Dentro dessa perspectiva, nós vamos estar trabalhando com gêneros e tipos textuais. Por quê? Porque nós temos competência e nós temos habilidades que vão ser exigidas em nossas provas, tanto as que nós fazemos aí na escola, como aquela que vem como objetivo centralizado do desejo de alguns alunos, que é o vestibular que se aproxima, se avizinha, né? Então, deixa eu mostrar aqui um modelo para vocês. Olha aqui um modelo dessas questões. Olha, um desses modelos clássicos, aqui nós temos dois modos de serem verificados. Eu poderia trazer para vocês só a magazine cover, que é a capa da revista, que é um gênero. E aí ele iria fazer perguntas, não é, sobre tema central da capa, que é o chamamento, né, ou os outros conteúdos ou o tipo de revista. Nós vamos ver em momento oportuno ainda esse semestre alguma coisa com relação a esse gênero textual. Tá? Mas como nós estávamos vendo as questões inerentes ao texto dialogal, aqui o que te parece? Malala na capa da Vogue. Discurso direto, reproduzindo aí fidedignamente a palavra da entrevistada, da Malala. Ela disse que eu conheço a força, né, presente no coração das jovens garotas, lá da região dela. Isso aí já centralizando para você reconhecer a importância da Malala. Ela diz o seguinte, que a Malala, ela diz, né? Ela fala que ir para a universidade, deu a ela, né? Deu a ela um tempo, né? Um pouco de tempo para ela mesma. Olha o herself, né? Então, ela fala que ir à universidade deu a ela um pouco de tempo, né? Deu a ela um pouco de tempo, tá? Então, deu a ela um tempo para ela mesma, né? Tá bom? Para deixar bem redundante. Incluindo comer o quê? Fast food. E olha o conector adicionando e jogar poker. Tá? Good morning, William. Tá? Ela diz também aqui que ela ganhou, né? Ela foi vencedora do Prêmio Nobel. Olha aqui, ó, winner, né? Vencedora do Prêmio Nobel, a idade aos 23 anos. Olha aí. Diz aqui, inclusive, o gênero textual, que é uma interview, né? Ou seja, ela é uma entrevista. Uma entrevista. A Vogue, agora eu já sei de onde, ó, britânica, tá? E aqui traz como visão, ela diz aqui que ela formou-se, olha a terminaçãozinha ED, me garantindo que a ação é no passado, né? Então, ela se formou, ela formou-se, ela graduou, aonde? Ela é graduada na Universidade de Oxford, né? Ela graduou quando? De acordo aqui, ano passado. Pronto. Esse primeiro levantamento, você faz assim para ter uma noção do que é que você vai trabalhar. O que é que eu consegui arrancar dessa primeira parte? O que é que eu consegui extrair, tirar de convicção? Primeiro, eu já sei que é uma entrevista, tá ali, ó, interview, né? Segundo, eu já sei que essa entrevista, esse texto dialogal, ele é sobre uma celebridade, né? Tornou-se celebridade por conta da defesa que ela tem, né? Ela é ativista em prol da educação das jovens garotas paquistanesas, né?
Não é assim? Das jovens garotas lá da região dela. Por conta de ir de encontro à cultura local, onde não permite a educação das meninas, né, ir à universidade, se formar e etc., ela desafiou o Talibã e sofreu um atentado. Né? Um militante atirou contra ela. Inclusive, ela levou tiro, salvo engano, na cabeça. Foi um atentado que quase ceifou a vida dela. Quase tirava a vida dela. Por conta que ela defende, dentre as suas bandeiras, né, ela levanta essa questão da educação. Professor, mas não tem aqui. Mas é aí onde entra aquele primeiro detalhe que eu falei para você. Nós temos que estar bem informados. Então, quanto mais bem informado, com uma qualidade de informações em várias áreas, não é? E aí você usa como atributo para reivindicar essas informações as aulas de filosofia, as aulas de sociologia, de geopolítica, não é? As aulas de redação, tá? São aulas que elas preconizam justamente essas informações. E, por fim, as aulas de língua estrangeira. Inglês e espanhol, que se trabalha sempre. Competência e habilidade, a gente tem que trazer textos. E, normalmente, esses textos, eles são textos que marcaram época e que têm importância até o dia de hoje. Exemplo, esse da Malala. Aqui, nesse primeiro momento, eu não tenho como saber quando isso aqui aconteceu. Mas eu posso dizer que ainda é muito importante. Não porque ela foi capa de revista, tá? Mas é porque a mensagem que ela deixa, ela é uma mensagem atemporal. Ainda há uma preocupação muito, né, muito grande com relação à educação, com relação às liberdades em alguns países. Certinho? Pois bem, já de posse dessas informações, outra coisa que me detalhava é que eu vejo aqui as aspas, né, me garantindo aqui, juntamente com essa she said, né, ela disse, me garantindo que houve aí uma preocupação em deixar muito evidente que é a palavra dela, que foi, né, reprisada a palavra dela, justamente para dar credibilidade. Então, aqui eu já posso dizer, opa, é uma entrevista mesmo. Tá aqui, ó, alternância de turnos, colocação das palavras. Nós temos aqui as colocações, né, das palavras dela, palavra da revista, e há uma alternância de ideias, né? E ela está falando aqui sobre situações pessoais, onde ela teve um tempo, inclusive, de comer fast food, né? Ou até mesmo, ou jogar poker with my friends, com os meus amigos, né? Eu estava aproveitando cada e todo momento, porque, né, ou por causa de conexão e causa e efeito, eu não tinha muito disso antes, eu não tive muito disso antes, né? Na verdade, I read never really been, né? Eu nunca estive na companhia de pessoas, olha aqui, ó, da minha própria idade, da minha idade, da minha idade, tá aí, é o que ela está falando, tá? Aí aqui a revista coloca que a Malala, ela recebeu, né? Ela sofreu esse atentado, um tiro, ó, head, cabeça, por conta de quem, ó? Os militantes talibã. A idade que ela sofreu esse atentado aos 14 aninhos, né? Após campanha para que as garotas, olha aqui, ó, sejam o quê? Educadas. Aonde? Na sua terra natal, Paquistão. Pronto, agora nós estamos preparados para irmos lá na pergunta e ver o refino. Tá, professor, eu ia continuar trabalhando o texto. Gente, normalmente esses textos, eles aparecem
com 40 linhas, né? Tem vestibulares que vêm com 108, 110 linhas. Eu já vi questões de vestibular, de concursos com esse tamanho. Então, você tem que instrumentalizar esse texto de uma forma estratégica para você perseverar na questão tempo, para preencher o gabarito, né? Você tem ali à frente as questões de português, tem a redação, que é um dia muito, né, mas muito importante. Um dos dias que mais o aluno dorme pensativo quando vai fazer prova. Eita, amanhã tem redação, amanhã tem língua portuguesa, amanhã tem língua estrangeira. E no vestibular, né? Para aqueles que se propõem a fazer um curso superior. Então, procurem, gente, identificar o texto. O que é identificar esse texto? Ah, o gênero textual é esse, o tipo textual é esse, tem palavra cognata, tem título, tem subtítulo, tem aquele vocabulário que eu já tenho o hábito de trabalhar, tá? Tem a fonte de onde foi extraído esse texto. Pronto, você fez isso rapidamente, vá para a questão para refinar a sua procura, tá? Então aqui, olha, na questão, no contexto da entrevista, olha lá, a questão mesmo já iria me dizer entrevista, tá? Aí tem o fragmento aqui, caracteriza. Letra A, uma situação permanente no presente contínuo. Bom, já percebeu aqui que ele vai estar trabalhando tempos verbais. Ó. Presente contínuo, passado simples, futuro simples, presente contínuo, presente simples. Vamos trabalhar logo em relembrar os tempos verbais que precisam de auxiliares, tá? Então, vamos ver aqui o presente contínuo. Ele trabalha com o auxiliar verbo to be no presente, am, is, or, mais um verbo base, tá? E esse verbo base recebendo o sufixo ing, tudo bem? Não, nós vamos ver aqui, o primeiro verbo, said, ele é o passado de say. Segundo verbo, read, ele é o passado de have, tá? Been, ele é o particípio de be, tá? Olha só, was, ele é o passado de be. Recover, mais o sufixo ing. Então, eu não vejo em nenhum momento aí a presença do presente contínuo, tá? Passado simples. Como a situação aqui, ela me relata uma forma afirmativa, os verbos vão estar no passado, tá? Então, eu poderia aqui, ó, dizer letra A e letra D, elas estão fora. Como nós temos situações que explicitam o evento passado, então essa letra aqui também já está fora. A letra C, ela fala de um prognóstico futuro e no futuro simples. Ora, quando ele falou futuro simples, eu tenho que lembrar que o auxiliar é o modal will mais o verbo base. Pronto, eu também não consigo visualizar a presença do will. Sendo assim, senhores, a letra que mais se aproxima, não é? Olha, a letra que mais se aproxima é a letra B, onde ela procura evidenciar uma ação de passado, seja através do seu auxiliar, seja através do verbo principal. Esses que eu já deixei aí em evidência, tá? Em evidência. Mas eu repito agora para você. O verbo to say, que é o verbo dizer, passado irregular, said. Nós temos na qualidade de verbo auxiliar have, você tem o passado irregular, read. Tá? Nós temos o verbo to be, o passado simples dele vai ser usado aí na sentença na qualidade de was. Então, ele se pautou aí para dizer, se aqui é presente, né, ó,
Se nós tivermos aqui o presente, né, o infinitivo aqui, ó, me dando a base do verbo. Desse outro lado, teve uma metamorfose de estrutura não terminada em ED, então me garante que é o passado irregular. Então, sendo assim, a resposta que mais se aproxima é a letra B de bolacha. Tá? Na primeira partezinha também do texto, nós conseguimos visualizar que ele falou em graduado, formado, tá? Também esmiuçando aí a presença do verbo com regularidade ED, ocasionando o passado simples. O mesmo texto, direto para a questão, e aí vamos dar uma olhada aqui o que ele quer. Na sentença, o vocabulário destacado foi utilizado com uma intencionalidade. Gente, o vocabulário a ser destacado aqui é esse, ó. Tá? É esse aí. O que é que me leva a crer agora? O que é que ele quer? Indicar uma oposição de ideia. Oposição de ideia, nós estamos falando das adversativas, né? Demonstrar um marco temporal, olha, marco temporal. Indicar uma ubicação, ubicar, gente, é localizar, então, indicar uma localização, né? Demonstrar uma inclusão, incluir é adicionar, então nós temos uma aditiva, também chamada de copulativa. É bom anotar, vez ou outra você pode se deparar com essa palavra. Copulação, copulativa, vem de união, vem de acréscimo, vem de inclusão. Sugerir uma alternância de ideias. Aquele ou, né? Uma delas é o ou, alternância de ideias. Bom, até pelo próprio contexto, você consegue visualizar que a senhorita Malala, ela recebeu um tiro na cabeça por militantes do Talibã quando ela tinha apenas 14 anos de idade, né? Apenas 14 aninhos de idade. Perceberam? Então, quando ela sofreu esse atentado? Quando ela tinha 14 anos de idade, tá? Sendo assim, a intenção é falar de tempo, por isso nós temos aí o marco temporal, né? Demonstrar um marco temporal. Pois bem, esses conectores, eles trabalham com essa funcionalidade. Eles vão estar nos acrescentando ideias, enriquecendo, né, ainda mais com informações. É por isso que eu tenho que estar bem treinado, né? Os mais variados modelos de questões você encontra aqui. Todas as aulas nossas, sextas-feiras, né? Nós temos aí no primeiro horário, de 7 a 8 horas da manhã, muitos modelos de questões atrelados aí a competências e habilidades e competência, justamente para que você, ou em nossas provas, simulados, né, possa encontrar também um anteparo para fortalecer ainda mais esse projeto de um curso superior. Aí você vai falar de Enem e outros vestibulares, né? Um curso técnico concomitante, porque alguns alunos nossos também estão aí no curso técnico concomitante. Isso é muito bacana, porque vão terminar o ensino médio já com uma profissão técnico, né? Eu também ministro aula no técnico de serviços jurídicos e eu vejo vários alunos da primeira série, da segunda série, né? Terceira série, e eles estudam de manhã um curso técnico, encerram aquele conteúdo, já vão à tarde fazer outro, que é o ensino médio, e vice-versa. Então, gente, eu digo isso para vocês aqui ao vivo, para vocês focarem nos estudos. Hoje, muita lágrima, muito ranger de dente, muita reclamação, porque estudar exige disciplina. E disciplina o que é?
é fazer algo que você tem que fazer mesmo quando você não quer fazer. Então, estudar, praticar questões, né, enriquecer de teoria, é ter disciplina. É plantando essas sementes que daqui mais um tempo os senhores vão olhar para o dia de hoje e dizer, não fazia muito sentido na época, eu tinha até raiva, porque alguns sentem isso, eles acham que é raiva, mas não é. Mas quando você vê os frutos desse teu sacrifício, os frutos desse teu investimento pessoal, você vai dizer, valeu a pena. Então pense por este lado positivo. Viu? Você é o único beneficiado direto. Olha aqui o when, significa quando, né? E apresenta a ideia temporal. E professor, e se eu tivesse o where? Ora, ele significa onde, tá? E ele iria falar de place, gente, de lugar, de ubicação. Place, lugar, né? Ele dá essa ideia de lugar, de ubicar-se, de ubicação. O mesmo texto. Nós vamos agora perceber o que é que ele quer. Vamos lá. No fragmento retirado do texto, há a predominância do tempo verbal. Bom, para Enem, revisão de tempos verbais. Para a terceira série, que vão fazer as nossas provas, sabe que eu gosto muito de cobrar isso em prova, né? Às vezes, se eu não cobro o nome do tempo verbal, eu coloco o que é que esse tempo verbal impacta na língua portuguesa. Aí eu vou colocar, por exemplo, o fragmento do texto já na tradução e vou perguntar qual foi a intenção comunicativa do personagem fulano de tal. Aí eu vou dizer assim, olha, o personagem fulano de tal, ele tentou desempenhar, ele vai fazer, ele escreverá. Ou seja, eu vou pegando aquele fragmento, traduzo e vou colocando o verbo na língua portuguesa de acordo com o tempo verbal que está lá em inglês. Essa também é uma das habilidades, né? Ele pede assim, vamos ver se o cidadão consegue ver quem são os verbos e qual é aquilo que é similar, parecido com a língua portuguesa. Porque nós temos tempos verbais no inglês, no espanhol, né? Para falar só dessas duas, que não tem um tempo verbal similar na língua portuguesa. Né? Nós temos os que são mais aproximados. Por exemplo, aqui no inglês, nós temos um tempo verbal chamado de presente perfeito, o present perfect, né? Que uma das suas linhas de trabalho é indicar que uma ação que começou num tempo indeterminado no passado tem reflexos no presente. É inacabada, né? Ou que acabou de acontecer. Então, a tradução mais perto que eu consigo ter é usando o verbo ter, né? Mais um verbo no particípio. Olha, eu tenho estudado matemática. Percebeu? Tenho estudado matemática. Eu não estou estudando matemática agora. Mas quando eu faço essa estruturação, quem me ouve vai dizer, olha, ele ainda continua estudando. Entenderam? Olha aí outros modelos de questões que são aptos a aparecer. Então, ó, no fragmento retirado, gente, presta atenção, ó, um verbo. Aqui é o passado do verbo dizer, falar. Outro verbo auxiliar, gente, ó, de have, tá? Aqui é outro verbo. Esse verbo, gente, ele é conjugado com esse, porque aqui nós estamos falando do past perfect. Past perfect. Olha aí, tá? Esse aqui, gente, olha só, o was com o verbo ing, esse aqui é chamado de past progressivo. Tá? É o nome mais continuous. Esse aí talvez seja o que você conheça mais, continuous, que é o progressivo, certinho? Então, o que você consegue visualizar aqui é que eu vou ter aqui passado, passado, passado.
Tá? Então, predominante, você tem o passado. Lembrando que futuro, você vai empregar o verbo auxiliar will, mais um verbo base. Condicional simples, você também empregará esse would, mais um verbo base, tá? E o near future você vai empregar na qualidade de auxiliar o verbo to be no presente, going to, mais um verbo base, tá? Olha aí. Eles aparecem muito. Tá? Olha aqui que nós temos o verbo no passado simples, o auxiliar, né? No passado simples, mais o participio passado, past perfect. Verbo to be no simple past, mais o ing, aí nós temos o past continuous. Ele indica que uma determinada situação, ela estava acontecendo em dado momento no passado. Em sua entrevista para a revista Vogue, Malala revela que, percebeu? Ele saiu agora de um contexto de reconhecimento estrutural, agora ele quer que você tenha noção do que é que foi revelado nessa entrevista, tá? Letra A. Não é contra a cultura do patriarcado. Letra B. Teve medo de morrer, mas isso não abalou a sua fé. Letra C. Acredita na pureza das crianças e na educação como forma de transformar o mundo. Letra D. O ativismo político pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive nas redes sociais, como nos dias de hoje. Letra E. Ela nunca esteve, de fato, realmente, na companhia de pessoas da idade dela, e que isso só aconteceu depois que entrou na universidade. Olha, como ele não te deu nenhum fragmento, não te repassou nenhuma linha de atuação, então fica aqui entendido que você vai voltar para o início do texto e verificar, né? Cronologicamente os acontecimentos. Então, voltando lá para o início do texto, vamos verificar aqui o que é que eu consigo visualizar. Título, né? Eu conheço a força no coração das jovens paquistanesas. Subtítulo: Malala, ela diz que ir para a universidade, né, deu a ela algum tempo para ela mesma. Inclusive, comer fast food e jogar poker. Mais abaixo nós temos dizendo, foi vencedora do Prêmio Nobel, né? Ela deu uma entrevista para a capa da Vogue britânica, né? E fala que ela será uma capa da edição de julho dessa época. Mais um pouquinho embaixo, fala que ela formou-se na Universidade de Oxford, né? Ano passado. Então não responde a nós os nossos anseios. Vamos mais à frente. Ela diz que estava realmente animada, contudo, literalmente, desde ir a esta rede de fast food, ou até mesmo jogar pôquer com os meus amigos, ela disse. Eu estava aproveitando cada e todo momento porque eu nunca tinha visto isso antes. Eu nunca tinha, de fato, realmente estado na companhia de pessoas da minha mesma idade. Então, está aqui cronologicamente o acontecimento
que responde a nossa questão. Tá aqui, ó. Tá? A questão ela é respondida aí. Ela deixa bem claro que nunca tinha presenciado isso antes na vida dela. Ela, de fato, eu realmente nunca estive na companhia de pessoas da minha idade. Seja pelo advento do tiro na cabeça que ela levou, teve que se recuperar e aquela coisa toda. E aí depois, né, de feito todo esse processo de recuperação, ela continuou. Mesmo fora de lá, da região dela, ela continuou, porque para que não ceifassem a vida desta moça, né, os organismos de proteção ao bem maior tutelado que a vida solicitaram a retirada, a extração dela imediata. E aí ela foi recebida, né, em outro país, onde ela conseguiu, juntamente com a família dela, né, toda a proteção necessária durante esse longo período de recuperação. E aí, mesmo de longe, ela continuou a atuar em prol da educação das jovens paquistanesas. Então, aí a nossa resposta saiu dessa primeira parte, portanto, letra E, né, dando aso a o que nós chamamos de resposta correta. E ela nunca esteve realmente na companhia de pessoas da idade dela, e que isso só aconteceu depois que ela entrou na universidade. Seria outro ponto que iria te chamar a atenção, né? Você iria ler as alternativas A, B, C, D e E, né? Com toda a convicção, você iria ver esse nome universidade, que aí nós temos uma palavra transparente, não é? A palavra transparente, a palavra cognata, é aquela que tem uma grafia semelhante ou igual, ou vagamente parecida, mas que mantém a mesma tradução, o mesmo significado. Se você pegar a palavra chocolate, é a mesma grafia, muda apenas a pronúncia, que é chocolate, mas nós iríamos saber, né, que se trata de chocolate. Portanto, já fica tranquilo para quem gosta de chocolate, né, se for viajar para fora, né, tá aí. Eu vou pedir ali chocolate, sendo chocolate mesmo. Bacana, né? Essas palavras cognatas. Aí você poderia dizer assim, professor, mas tem aquelas palavras que não são. Sim, de fato, mas elas são em menor quantidade. Elas estão em menores quantidades. Nós temos aí mais palavras cognatas do que palavras falcianes, nas falsas. Tá? No título do texto, percebeu? Aí ele transcreve o título. Aqui, ó, o título. A preposição on e a preposição in. Bom, eu costumo brincar que aqui é a preposição do Joe mentiu, né? In on. In on. E nós temos ainda a at. In on, at. Elas aparecem muito. Não parece um jumentinho? In on, in on. Então, olha. Dessas três, a mais específica, a que traz mais especificidade de lugar, de tempo, é a at. Então, quanto mais informação tem naquela sentença, tá, deixando mais específico, você vai trabalhar a at. A mais geral, mais generalizada, é a in. Por exemplo, eu posso dizer que I live in Brazil. Eu moro no Brasil. I live in Piauí. Eu moro no Piauí. I live in Teresina. Eu moro em Teresina. Ainda posso dizer o bairro. Percebe? Eu tenho assim, ó, é geral. Agora, se eu fosse explicitar até o número da rua, aí seria at. Mas não tem número, aí não poderia ser o at. Tá? Então, eu coloquei aqui uma situação para vocês só centralizarem agora. Essas preposições, elas gostam muito de serem utilizadas para explicitar esse fator tempo e esse fator lugar, tempo e espaço. Sendo assim, quando ela diz que eu conheço o poder, ó, no coração das jovens garotas. Tá? No
coração das jovens garotas. Onde está entranhado este poder? No coração. Aí ela falou isso aonde? Isso aqui foi uma palavra dela, né? Uma palavra dela onde? Na capa. Malala, na capa da Vogue. Então, obviamente, você está falando de lugar. Portanto, resposta correta, letra C, de heart, coração. Tá? Olha aqui a pirâmide invertida que eu trouxe para vocês aí. Did you know? Você sabia? Tá aí, ó. In, English, London, Chinatown, né? Que é vizinhança. Ó, mais específico, né? Aí nós temos Oxford Street, Corner Avenue, né? Avenue. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um número, não é mais específico ainda? Por isso que você vai utilizar o at. Então tá aí, só para você relembrar, né? Só para você relembrar, algumas universidades ainda utilizam, sim, questões envolvendo preposição, tá? Mas, por um exemplo, isso aí, com o modelo que nós temos o hábito de trabalhar no Enem, a intenção aí seria visualizar a questão tempo e a questão espaço. Nesse fragmento, a expressão verbal corresponde ao... Bom, ele quer que você tenha a habilidade de visualizar que isso aqui se trata de um tempo verbal. Onde você tem essa... Está repartido aqui para que você diga assim, eu sei o que é isso aqui. Né? Essa primeira parte é o auxiliar e segundo é o verbo. Outro detalhe que chama a atenção é que aos verbos terminados em ed, eu sei que esse aqui pode ser o passado e pode ser o particípio. Entretanto, com a presença do have, eu sei que se trata do presente perfeito, tá? Por isso que seria aí resposta correta, né? Letra B de bola. Futuro próximo. Bom, futuro próximo, nós já vimos que eles vão operacionar com o auxiliar am, is, or, mais o going to, mais o verbo. Aqui é o futuro próximo. Ele vai dizer que algo está prestes a acontecer, que é algo programado. Outro tempo verbal que utiliza nessa escala auxiliar é o condicional simples. Você utiliza um modal, né? Você tem aqui o would e você tem aqui o verbo, tá? Que gostamos de dizer que é um verbo que base. Passado simples e presente perfeito, ele colocou aí, ó, presente perfeito, jamais poderia ter aquele verbo ali com terminação ed. Se eu olhasse para o auxiliar, eu teria que dizer, ó, aqui é presente, mas o auxiliar está no presente. Entretanto, ele está fazendo composição com o verbo associou, associado. Nesse caso, é um tempo composto, então estou vendo aí o presente perfeito. Para ser passado simples, alguns alunos marcariam porque olhariam ali para a letra do verbo terminado em ed. Cuidado, se antes dele vem um verbo auxiliar, aí você anula essa sua informação, aí você passa a analisar os dois. Então, analisando os dois, o que nós conseguimos visualizar em termos de acontecimento é justamente, tá aqui, ó, a presença desse tempo, o presente perfeito. E o presente perfeito, ele tem essa missão de indicar que uma determinada situação, mesmo iniciada num passado que não se pode determinar, tem seus reflexos, né? Tem seus reflexos, ainda é importante para o tempo atual, para o nosso presente. Também é responsável por indicar que uma determinada ação ela acabou de acontecer. Então, my father has just arrived here. O meu pai acabou de chegar aqui. Eu não sei quando ele chegou,
né? Porque é indeterminado esse tempo passado, mas eu quero dizer que a ação, ela mesmo num passado que eu não consigo determinar, ela mantém uma significante orientação para o tempo presente. É bom que se diga que a partir da afirmativa, você já tem a presença dos auxiliares mais o particípio. Auxiliares por quê? Porque nós temos um auxiliar flexionado para a terceira pessoa do singular. Certinho? Teve a terceira pessoa do singular, você vai utilizar esse auxiliar flexionado. Outro detalhe é que quando você vai fazer a negativa, você mantém a mesma tradição da utilização do auxiliar mais verbo no particípio. E para finalizar, fazendo de uma clássica pergunta, auxiliar antes do sujeito, o verbo se mantém no seu particípio. Have you tried sushi? Você já provou, você já comeu sushi? Ele quer saber se alguma vez você já provou sushi. Essa foi a última pergunta. Pois bem, senhores, nessa sexta-feira nós fizemos aqui uma viagem envolvendo aí, relembrando aí texto dialogal e atrelando essa formatação de um texto ao conteúdo programático de terceira série. O meu muito thank you a cada um de vocês e aí eu desejo a vocês uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Bye!